Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Segunda-feira, 25 de maio, está no ar o RDC Esporte aqui na RDC TV, ao vivo em todas as plataformas digitais, Facebook, Twitter e site. Começando com Jacarandá, Vitor Clay, Vitão, esse remix sensacional da nossa promessa e já consagrado Capu. É assim que a gente começa mais uma semana de esportes aqui na RDC TV. Com ele, João Gayer. Bom dia, boa tarde, Joãozinho. Fala, Gui. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Mais um prazer estar na companhia de vocês nesse almoço. Galera almoçando e podendo curtir um bom programa de esportes aí. A rotina que está voltando ao normal das demais pessoas, até que, enfim, o ciclo da economia está girando novamente. Sabemos das dificuldades de muitas pessoas. É bem triste falar isso realmente, mas bola para frente, vamos se reerguer, vamos lutar, vamos estudar, vamos aprender, porque o mundo dá voltas. Quanto você menos imagina, olha, seu sonho está se tornando realidade. É assim que a gente tem que começar mais uma semana, pensando positivamente, porque pensar negativamente só vai jogar a gente mais para baixo ainda. Final de semana teve campeonato alemão, que é os gols da rodada que a gente vai acompanhando aqui para começar o programa, mostrando gols, bola na rede, Timo Werner, grande atacante, a gente vai acompanhando. Gente, para você aí de casa, são muitos gols, tá? 10 minutinhos mais ou menos, a gente vai falando e o Ribeiro Neto daqui a pouquinho tá chegando. A gente sempre fala as verdades aqui, eu aprendi com ele, com as verdades da bola, as verdades da vida. Ribeiro Neto deu uma atrasadinha hoje no trânsito, mas já tá chegando nesse modelo que a gente vai se adaptando, né? O modelo home office. Eu estou no estúdio, mas nossos convidados, nossos comentaristas, sempre em casa, seguindo algumas recomendações. Quem sabe, mês que vem, Jun está aí, tudo volte ao normal, a gente pode fazer essa e aquela bagunça organizada no estúdio 4 da RDC TV, o estúdio do RDC Esporte, junto com o Bairrista Futebol Clube, que tem uma série de convidados todos os dias e a apresentação do Benfica. Joãozinho, futebol voltou e a única certeza da vida sempre é que o Bayern vai vencer também, uma diferença absoluta. O Bayern, que é um dos times da Alemanha que mantém um aproveitamento como visitante, como mandante. E lá, João, daí eu pergunto, tu que vive nas quatro linhas. Lá os mandantes não estão aproveitando muito não essa retomada. Está 3 vezes mais o número de vitórias de quem é visitante. Interfere a torcida? Eu acho que ficou mais claro do que nunca, né? Que a torcida é o grande papel motivador e é o que a gente sempre fala, é o 13º integrante da equipe dentro de campo. E o Bayern vem aí numa embalada impressionante, já está com 4 pontos de diferença para o Borussia, que é o segundo colocado, né? Apesar do Borussia também estar fazendo uma baita campanha no campeonato alemão, eles vêm aí de sequências de mais de 5 vitórias seguidas, e eu acho que o grande jogo aí deve acontecer. Eu não tenho aqui, estava até tentando amanhã, olhada, se eu não me engano. Mas se eu não me engano, a 28ª rodada, que é terça-feira 26, às 13h30 da tarde, o jogaço entre Bayern de Munique e Borussia que vai fazer, eu acho que aí, ou vai tirar essa distância, ou decide de uma vez o Bayern campeão desse campeonato aí, alemão. Borussia Dortmund, que tem aquele rapaz chamado Haaland, que ele tem a cada 1,6 chutes a gol, um gol, uma média impressionante. Para você que ainda não conhece Haaland, o futuro melhor jogador do mundo, cravado por mim, vai na fé que é real mesmo, tá? Coloca lá no YouTube depois que acabar o programa, né, gente? Não vai colocar agora aí, porque senão tu vai se dispersar enquanto a gente acompanha todos os gols, porque gol todo mundo gosta de ver. O Haaland, ele é um jovem promissor norueguês, ele vem fazendo gols todas as rodadas, ele na retomada, foi o primeiro gol da retomada do futebol alemão, tem 1,94 m de altura praticamente, é fantástico, fantástico, mas ainda não se compara, João, com o Ronaldo, o Adriano, os atacantes brasileiros, né? Romário, conquistas em gols. Ontem eu tava acompanhando lá em casa com o meu irmão, que é mais novo que eu, daí a namorada dele também é minha, daí a gente tava falando do Adriano, né, a questão
da vida do Adriano Imperador, que ele não saiu da zona onde ele morava, da favela do Rio de Janeiro, por conta dos amigos, por conta de todas as questões que ele já admitiu publicamente. E nesta questão eu comecei a olhar os gols do Adriano. Tipo, sei lá, assisti os 50 gols os melhores 50 gols do Adriano. Depois também tava cheio de coisa para fazer, coloquei o do Ronaldo, do Romário, fui assistindo. O Haaland vai ter que comer muita bola ainda. Vai ter que comer. Falar em Adriano, era canhotinha de ouro, né, da nossa seleção. O Adriano abria para a esquerda, saía da frente, que vinha de paulada daquele cara, era impressionante. Mas é que a seleção brasileira sempre teve jogadores muito decisivos dentro da grande área, né? Da grande área para a pequena área, que era exemplo de Romário, de Bebeto, de Ronaldo, né? O Ronaldo ainda trazia muito a bola de fora, mas esses caras na frente do gol tinham um repertório muito grande, né? Tinha uma caixinha de ferramentas gigantesca. Eles conseguiam fazer coisas milagrosas. E isso é uma das coisas que eu sinto falta hoje na seleção brasileira, cara. Hoje eu vejo aí a gente com bons volantes, bons marcadores, bons ponteiros, né? Mas quando vai em questão de centroavante, o 9, eu ainda não tenho um 9 hoje que eu botaria na seleção brasileira. Assim, eu gosto muito do Richarlison, gosto muito, mas assim, é um cara muito decisivo, mas não é o 9 dos sonhos que a seleção brasileira sempre teve, né? Gabigol também não, João? Gabigol é mais mídia, é mais futebol sul-americano? Não, o Gabigol tá fazendo um futebol bem legal, mas eu não vejo ele como o cara de dentro da área definido. É o cara que mata o jogo, entendeu? E assim, vamos concordar, a gente consegue ver o Gabigol jogando dentro do Brasil hoje, com um time recheado de estrelas por trás, né? Quem tem uma lateral com para mim, os dois melhores laterais hoje que nós temos aí, que são laterais de seleção brasileira. Né? Meu zagueirão, o que você foi fazer? Olha ali. Coitado, não tinha visto esse gol, não. Aí com Felipe Luiz e Rafinha nas alas que dão cobertura e ainda chegam e cruzam muito bem. Ou seja, tem um monte, o Gerson que é o motor no meio, ou seja, tem um time atrás que te dá essa condição de jogar. Então, para mim, o Gabigol hoje faz o que faz, é um bom jogador, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu não sei se ainda seria o nosso grande 9 na seleção brasileira. Né? Ainda tenho as minhas dúvidas. É uma complicação realmente, eu acredito, meu ponto de vista, Gabigol é da seleção brasileira, mas não é titular da seleção brasileira. Jogadores que estão na Europa, o próprio Firmino, né, com a grande máquina do Liverpool, sendo uma das estrelas, o Firmino é um jogador que está em outro patamar ainda do Gabigol. Claro, a torcida do Flamengo bota peso, a mídia, né, brasileira, que a gente sabe, que tem aquela coisinha do Flamengo, do Corinthians. Então, o Gabigol é um jogador, sim, diferenciado, mas ele foi para a Europa, não conseguiu render nada, absolutamente nada, voltou, virou estrela. Agora, vai voltar? Não vai ficar no Brasil. Por que não vai voltar? Porque o Flamengo teve uma proposta financeira milionária por ele, e segundo, ele não tinha certeza de uma consolidação. Ele poderia muito bem ser o artilheiro da América em 2019, ser o melhor jogador do Brasil em 2019, agora esse ano tá lá no banco de reservas no time europeu de segundo escalão, porque em Barcelona, Bayern, Borussia, Real Madrid, PSG, ele não ia jogar. Ele ia jogar num Valência da vida, num time de segundo escalão da Alemanha, sabe? É uma complicação bem grande. Vamos abordando. Falando nisso, essa semana para você aí de casa, acompanhe as redes sociais. Vai ter um jogador que joga no Lyon, da França, aqui conosco para falar um pouquinho da retomada do futebol francês. Tem um que tinha um tal de Juninho, João, que parece que aquele Juninho lá era a falta, era gol. É impressionante, né, cara, que a gente já teve jogador. Meu Deus do céu. Cara, não, e o Juninho batendo falta era meio gol, né, cara? Impressionante. Eu vi esses dias uma matéria dele, como que ele treinava, como que ele fazia as batidas e tal. É sempre bom a gente dar uma olhada no antepassado, naqueles que fizeram história em determinadas técnicas pra gente poder trazer pro atual, né? Até para as meninas lá poderem tentar reproduzir alguma coisa mais próxima. Mas o cara era espetacular mesmo. Falando em meninas, a gente vai ficando com os gols aí também do campeonato alemão. A gente viu o Werder Bremen agora fazendo gol também, aos 18 minutos. As imagens cedidas pela Fox, pela ESPN. Agora estão tudo felizes, tem futebol. E é muito engraçado falando nisso para você de casa, os bastidores, né, da transmissão. Um beijo grande para Nadine Câmara Bastos, comentarista de arbitragem dos canais Fox. Tava falando com ela, dando parabéns a ela por conta, cara, estão em casa, cada um na sua casa. Montaram uma estrutura, um notebook, microfone, uma luz.
cada um na sua casa, fazendo a transmissão do campeonato da Alemanha, narrador na sua casa, comentarista também, e o único contato deles é assim como eu e o João estamos tendo. É bem impressionante o desenvolvimento tecnológico. Já existia, obviamente, mas não se usava assim. Até o pessoal da Rádio Grenal, um abração para o Ângelo Afonso, sempre aqui conosco, o Diogo Rossi, estão fazendo transmissão dos jogos em casa. O Ângelo está lá encantado na cidade dele, fazendo os jogos que acontecem na Alemanha pela rádio. É impressionante isso, João. E eu acho que cada vez mais isso pode se tornar uma realidade para nós, né? Porque realmente acompanhar um campeonato de outro país de tanta distância, fazer uma boa cobertura não é tão fácil. Mas a galera, além de tudo, é competente, né, Gui? Isso é muito importante. Além de toda essa galera que está fazendo isso, é muito competente, está conseguindo nos transmitir um pouco dessa saudade que a gente tem do futebol. Mas como é triste, eu estava olhando aí, a gente olhar e sem torcida, né? Sem o, que nem a gente disse, sem a torcida no bafo, na nuca do jogador e a gritaria, porque, convenhamos, tirando o meu papel como técnico, quando eu vou pro estádio torcer pelo clube ou indiferente, como é bom, cara, é um momento importante. Eu e Gui, quantas vezes a gente já foi no estádio olhar jogo, principalmente do feminino, é óbvio, né, que a gente sempre vai levantar essa bandeira, mas como faz falta a torcida, né, cara? Mas enfim, logo a gente vai estar eu vou dar uma própria cornetada no esporte que eu mais acompanho, que é o futebol feminino. Posso? Pode, claro, óbvio, sempre. No feminino já sou acostumado sem torcida. Torcida não vai? Criticam e não vão. Eu me lembro um jogo no passado que, cara, deu orgulho, assim, ó. Eu olhei assim, eu quase chorei de tão feliz. Falando sério mesmo. Internacional e Flamengo, na PUC, no futebol feminino, Campeonato Brasileiro. O Flamengo até venceu a partida, lotado. Tinha 1.800 pessoas lotado para o futebol feminino, né? A capacidade da PUC, 2.100, se eu não estou equivocado. 1.800 pessoas no estádio. Cara, foi digno, assim, ó. Muito legal. Daí no outro jogo, sei lá, 100 pessoas, 150. É uma complicação. Joãozinho, vou falar ainda, a gente tem os gols aí, vamos acompanhar todos, né? Porque acompanhar só metade não é válido. Como eu disse, 10 minutinhos de gols no campeonato alemão, aí acabou os gols. Só porque eu falei. João, vamos acompanhar agora o treinamento do Grêmio, do Thiago Gomes, né? Do time aspirantes do Grêmio, do time Sub-23. O material de como... Oi, Ribeiro Neto! Tô aqui te chamando a hora, vocês não estão me ouvindo? Eu não te escuto, só quando você aparece aqui. Eu vou falar com o pessoal da técnica na próxima, vou dar uma bronca lá no... Olha o teu celular, que quando eu avisei que eu estava aqui. Ah, desculpa, Ribeiro, mas não apareço, ó. Mas a gente fala as verdades. Agora, tá tranquilo, segunda-feira. Acompanhamos os gols do futebol alemão. Eu já vi, eu tava vendo aqui. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, tá? Eu gosto de, como eu falo as verdades, elogiar quando tem que ser elogiado e criticar quando tem que ser criticado. Eu moro na zona leste da cidade, tá? Então, assim, tudo bem, nós estamos vivendo obras na Bento Gonçalves que tem que ser feitas. Acho que o período tem que ser feito mesmo, porque nós estamos com uma demanda bem menor de trânsito, por todas as razões conhecidas. Então, é isso mesmo, tem que fazer, beleza, nada contra, né? Dá um engarrafamento, não tem problema, é do jogo, obra dá engarrafamento. Só tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu fiquei 45 minutos. Tá bem, erro meu não ter saído mais cedo de deslocamento. Não tem problema. Só que aí é uma coisa que há horas que eu queria falar, que eu tenho visto, não só nessa obra na Bento, mas em outras oportunidades que eu sempre vi obras ou algum tipo de condicionamento em razão de sinaleira estragada, de chuva, sabe? Por que não tem orientação dos azulzinhos? O que os azulzinhos fazem que eles não estão orientando o trânsito? Não adianta. Ribeiro, mas tem um carro ali com um cara. Sim! E depois de meia hora, lá já quase no fim, tem lá um carro com um cara lá parado, sentado de braço cruzado. Aí não adianta. Não adianta, ele tem que estar no meio do furdunço orientando o trânsito. Que é, no caso ali, entre a Antônio de Carvalho, a Ipiranga e a Bento, que é onde fica o congestionamento. Por que isso? Porque tem uma via da Bento Gonçalves que está limpa
E o abre e fecha, quando tem um problema, tranca o cruzamento, por quê? Porque não tem vazão. E aí não tem orientadora. Mas hoje de manhã, para minha nenhuma surpresa, quando eu dobro na Ipiranga, tem um Léo de tocaia lá, ó, para pegar uma multinha dos caras. Isso é que eu não entendo. Não tem como, não é possível o negócio de o azulzinho. Qual é a função maior do azulzinho, que é igual, azulzinho, o apelido, orientador de trânsito. Desde que mudou da Brigada Militar para a EPTC, são eles. Eles têm que, em primeiro lugar, orientar o trânsito. E, na consequência da hora do trânsito, multar. Eu já fui multado. Quando eu erro, eu tenho que ser multado mesmo. Já paguei muitas vezes por causa disso. Não tem problema nenhum. Faça a justiça. Agora tem que estar trabalhando na orientação. Ficar de braço cruzado ali sem fazer nada, não adianta nada. Então, eu quero dizer isso. Primeiro, para elogiar, para dizer que tem que ter a obra mesmo, que isso traz um transtorno que é inevitável, mas tu tem que ter orientação de trânsito. É para isso que eles estão lá. Falta muito. Tá, pronto. Eu que vim de Balneário Camboriú, é um susto aqui em Porto Alegre essa questão. Lá mas o cara tem que lá tem qualidade. Lá tem qualidade. Simples, ó. Sabe o apetite do Pedro e Paulo? Como é que é? Eu não vi. Para aqui! Vem aqui! Vem! Desafoga isso aqui que tá tocando! Para aqui! Trancou o trânsito! Para aqui! Corre, mas isso aí é arroz com feijão! Pô! Sabe? Ô, Ribeiro! É um negócio impressionante, cara! Como é bom ter a sua participação todo dia, cara! Nossa, dá um ânimo! É sério mesmo, não tô cornetando, não. Não, mas não é, mas cara. Aqui, ó. Veja bem, eu estou pontuando as coisas negativas, mas eu falo das coisas positivas, entendeu? Que eu acho que tem que orientar, tem que multar mesmo. E tá aqui eu aprovo, já fui multado várias vezes, já fiquei 2 anos sem carteira, tá? Porque foi pego na balada segura. E eu falo a verdade, eu errei, tem que pagar mesmo. Não tem problema, tem que castigar, porque o cara só castigando que aprende. Tá tranquilo, nenhuma objeção. Agora, eu dou pontualmente sobre orientação de trânsito, está acontecendo um erro, um equívoco. Ou eles não estão sendo bem orientados para fazer esse trabalho, que é necessário, porque senão a cidade não está parada. Ainda mais agora que houve uma certa liberdade, assim, liberação e tal. Então, está mais ainda. E tem horários de pico, o horário cedo da manhã, o horário do meio-dia, perto. Então, isso é fácil. E olha que não tem colégio, né? Não tem escola. Então, gente, vai lá e ó. Pi! 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 Sabe? Então, não adianta confiar na sinaleira. Só a sinaleira não dá. O futebol é a mesma coisa que eu digo do futebol. Não adianta, não inventaram ainda uma máquina, tá, tecnológica que ensine o cara a cabecear de olho aberto. Toda essa gurizada aí, eu acho que os caras têm vergonha de botar a forca, aquela lá que é do meu tempo, né? Sabe, tu que é treinador aí, a forquinha aquela que fala que o cara... Por que servia a forca? Para o cara ficar sem medo de cabecear a bola. O que é automático? O automático é tu ir e fechar os olhos por medo do impacto. Isso é natural do ser humano. Ele fica com medo do impacto da bola e ele fecha os olhos. Então tu aprende a cabecear treinando na forca com os olhos abertos. E quem cabeceia com o olho aberto sabe o quê? Sabe direcionar a bola para onde ele quer. É por isso que o Jardel fazia muito gol de cabeça. O Escurinho fazia, porque eles cabeceavam de olho aberto. Mas isso é treinado. Então, pode botar o nome que quiser, máquina Red Third, né? Uma coisa bonita, pomposa. Mas os caras têm que saber cabecear com um exercício compatível. Sabe? É que tem a sinaleira, tem os padais. Posso contar uma, Ribeiro, sobre isso? Mas tem que ter um orientador lá para fazer, põe um robô para fazer isso. Não tem robô ainda para fazer isso. Ribeiro, tem um atleta da base do Grêmio, que daí eu me queimo se eu falar o nome, mas eu já vi ele em treinamento não cabecear alguns lances. Era treinamento de finalização, ele procurava sempre dominar, chutar, dar um voleio, alguma coisa, para não estragar o cabelinho.
Não duvido, não duvido. E isso aí também, porque com a forca, tu tem a noção de tempo da bola, tá? Porque tem muito garoto, fala garoto porque o jogador que vai ficar velho sem saber cabecear, tá? Que ele já fecha os olhos antes do impacto da bola. Então ele perde naquele milésimo de segundo a noção de espaço. Então tu vai ver jogador cabeceando com a parte aqui, ó. Com o coco a primeira da coisa cabeça. que tu faz Com coco. é porque o cara se protege assim, é natural, né? Vem a bola, o cara fala assim, ó, esse movimento aqui, ó. Ele fecha o olho e abaixa a cabeça. Esse é o natural. O cara tem que aprender a não fazer isso aí. Mas isso é o básico, isso é arroz com feijão, que não se faz na categoria de base, porque eles estão preocupados em recompor. Isso sim. Vamos acompanhar então o treinamento do Grêmio, do Thiago Gomes. Eu ia chamar antes, é um treinamento virtual, já que eles estão em casa. E acompanha aí como está sendo o treinamento do time aspirantes. Muito bom, Manu. 11, 12, 13, 14, 15. Então a gente vai fazer algumas mobilidades e algumas de ativação. 8, 9, 10. Eu vou voltar lá. O Michael toca pro Jean, apareceu com quase um volante ali, né? E o Michael entra na posição de meia. Ele continua passado, ó. Ó que beleza. Pode empurrar a bola pra ele. A quantidade de jogadores do Grêmio chegando dentro da área. E o Everton, chapa de pé, parte interna, né? É isso. Um abraço para o professor Thiago Gomes também. Ribeiro, reinvenção, né? Se adaptando. Isso aí, tá certo, legal mesmo, e é o futuro, né? Logo, já tem tecnologia para isso, né? Nós não vamos concentrar mais, os jogadores não vão concentrar mais, e as palestras vão ser feitas dessa forma. Sabe o que me chamou a atenção nesse vídeo? Viu que estava participando ali? Ferreirinha estava ali, vendo e tal. Aliás, eu observei. Eu ouvi a entrevista do Thiago Gomes hoje na Rádio Grenal pela manhã. Infelizmente, o Thiago Gomes não gosta muito de mim, mas isso eu não tenho o que fazer, né? Desde que uma vez eu critiquei ele, nós estava na RDC já, estava comentando a Copa Vianney Carlet, e ele colocou, eu não me lembro agora qual é o nome do lateral esquerdo, estava colocando ele de extrema, né? Tudo bem, é uma possibilidade. Só que alguma coisa Guedes, E aí eu critiquei. Não, pode ser. Eu não lembro agora. Mas não porque não possa fazer, claro que até tem que fazer, só que não estava dando certo, né? E estava tirando daquele jogador que, daquela oportunidade, estava bem como lateral, né? Uma das suas valências, mas não deu certo. Eu critiquei e acho que ele não gostou muito, porque as pessoas me falam, né? Mas não tem problema nenhum. Aliás, quer dizer que tem muita gente que me odeia e também não tem problema nenhum, né? Amar e odiar são coisas muito próximas, né? E são sentimentos que as pessoas nutrem. É óbvio, né? Eu só quero dizer que eu só lembro o seguinte: dentro do ódio há uma certa admiração, viu?
Porque ninguém odeia ninguém se não se importa com ela. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. E eu acho o Thiago Gomes um excelente profissional, está fazendo um belíssimo trabalho na categoria de base do Grêmio. E eu, por isso, estava ouvindo atentamente o que ele estava dizendo hoje pela manhã. E achei muito legal, porque quando ele foi questionado sobre o Ferreirinha, diz que o Ferreirinha é profissional, está participando lá do grupo de transição com todas as atividades. E eu acho que sim, é uma pena o que aconteceu. Eu ainda espero, né, que possa se reverter. E ele falou uma coisa que é importantíssima, né, que é o trabalho que é realizado nessa categoria sub-23, que, por incrível que pareça, o Internacional desistiu dela, né, por uma questão econômica, óbvio que é isso, né, porque tem jogadores, e não são poucos, a maioria, que eles precisam ter um vislumbre do que é a categoria profissional. Quantos jogadores vocês... E aí, nós estamos com um treinador aqui, né? Quantos jogadores não conseguiram assimilar bem ou de forma rápida essa passagem da categoria de base para a categoria profissional, que é completamente diferente, né? A parte emocional, ela conta muito, especialmente nos mais jovens, né? Então, tem jogadores que demoram um pouco para se maturar emocionalmente, e isso vai fazer toda a diferença na execução do seu talento no profissional, né? E a categoria sub-23, ou transição, seja lá o nome que vocês estão dando, ela é muito importante. Claro que eu sei que um garoto de 22 anos, né, que não estourou, dificilmente ele vai estourar. Só que nessa categoria sub-23 não está só de 22, aliás, pelo contrário, tem muitos de 19, de 20, de 21, de 18, os mais talentosos, né? Porque a categoria sub-20, ela está um pouco afastada mesmo do profissional. Tirando as raras exceções daqueles jogadores que estouram, e são pouquíssimos, 3 anos, 2, é muita diferença na cidade, né? Então, eu vejo que o trabalho do Grêmio está dando frutos também por causa disso. Ela faz uma diferença em razão dessa importância. E acho que o Inter só com sub-20, sem a sub-23, corre o risco de queimar alguns meninos, né? Ainda sem a preparação ideal para subir profissional. Só para o João também já entrar como debate, Ribeiro, me preocupa muito a questão do Internacional não ter, porque temos o Bruno Prachedes, o Neto, o Guilherme Pato, o Johnny, o Roberto, propriamente, que é um reserva do Internacional, mas hoje seria um quarto reserva, vamos dizer, e teria oportunidade de descer em alguns jogos importantes para os aspirantes de transição. A gente tem o Pedro Henrique, temos o Zé Gabriel, temos o próprio Eric, o próprio Heitor também. Todos esses jogadores, olha, se colocar aí de 50 jogos no ano, eles vão jogar 10, porque não vão ter maturação. Mas agora, com o calendário apertado, isso o Thiago Gomes sublinhou nessa entrevista, ele está completamente... Vão usar. Claro, porque agora com o calendário apertado, é óbvio que tu vai precisar usar mais jogadores da base, né, para atender a demanda. E aí tu tem que ter eles prontos e preparados, né? Então, agora, ainda mais nessa altura, pode fazer a diferença. Joãozinho, é isso? E a tecnologia também, falar um pouquinho do treinamento. Na verdade, assim, são vários pontos aí que foi abordados, né? O primeiro deles, acho que Ribeiro, para a gente preparar bem alguém da transição, e isso a gente trabalha muito, depende muito da comissão técnica. A comissão técnica, ela define muito, e eu vejo que o Grêmio tem conseguido com sucesso porque o Renato é muito bom nisso. Ele sabe a hora de trazer o jogador para dentro do campo, a hora de não despontar o jogador. O Gui Paz, ele foi testemunha de um processo que a gente passou com a Lauriane, que era goleira nossa, ela era uma goleira jovem, é uma goleira jovem, e a gente foi dando aos poucos a condição psicológica, a condição técnica, a condição física, de poder subir e tentar despontar, né? Levamos ela sempre com o grupo principal, mas sabendo medir a hora certa dela entrar ou não nos jogos. Então vai muito mais do que tu trabalha psicologicamente no teu dia a dia de treinamento para saber quando que o jogador está maturado para entrar para um profissional, para um adulto e responder aquilo corretamente. E isso vai único e exclusivamente do comandante do time. Eu acho que isso passa por ele.
trabalho do dia a dia, de como vai ser feito toda essa estrutura, principalmente junto à parte psicológica, a parte de preparação estável, de como está o ambiente externo do jogador para vir jogar. Eu acredito muito nisso e tenho me baseado nisso para que dê certo as pessoas, as meninas que a gente traz da transição para fazer parte do grupo principal. Isso não tem como abrir mão. Com relação aos treinos, não tem outro método para a gente controlar hoje, né? Enquanto não for liberados os treinamentos coletivos, tanto para a categoria de base como para o feminino. Já o masculino está conseguindo fazer o presencial. A gente tem feito o acompanhamento diário das meninas, tem feito os treinamentos, tem feito uma coisa diferente que a gente faz. A gente tem dado treinos específicos, não, por exemplo, para o grupo das zagueiras ou para o grupo das atacantes. A gente pega o individual, a gente nota que naquela menina está faltando tais características. Então a gente programa os treinamentos para que aquelas tais características sejam supridas durante essa quarentena. Mas é aquilo que eu digo, a gente só vai ter um controle total quando voltarem, porque a menina pode preencher lá o nosso questionário, como você sentiu dor, e a menina botar não. Mas a gente sabe se ela está sentindo dor ou não, vendo ela no trote, na corrida, na batida na bola, né? Então a gente espera que os atletas sejam realmente sinceros, mas 100% só quando voltar. E só o último gancho ali, a gente não usa mais os treinamentos de forca para cabeceio por 2 motivos. Existem outros tipos de treino e eu concordo com o Ribeiro, tem que ser treinado lá na base, mas quando a menina ou o garoto chega para nós com 18, 19 anos, que é a época que a gente pega ele já para o grupo principal, se isso não foi trabalhado na base, infelizmente fica muito difícil de reverter quando ele já é o jogador principal. Entendeu? Então, infelizmente, a gente não consegue fazer esse trabalho no grupo principal, assim, tanto. A gente até tenta, vamos dizer assim, dar as pinceladas que faltam. Mas se a atleta chegou para mim com 18, 19 anos sem saber cabecear, infelizmente não tem. E eu concordo contigo. A gente tem um grande lance, a gente põe os melhores treinadores para a categoria principal, em vez de pensar em botar os melhores treinadores com a melhor metodologia para os grupos menores, que é onde vai se formar o jogador ou a jogadora. Né? Então, assim, claro, eu preciso que o garoto ou a garota, quando tiver lá nos seus... Porque, para mim, até os 9, 11 anos, é uma coisa muito lúdica. A gente tem que ter cuidado com essa questão de profissionalizar a criança. Mas, a partir dos seus 10, 11 anos, ok, vamos começar a botar nela a metodologia de que ela tem que começar a fazer o chute com a cabeça em pé para direcionar a bola, né? E aí a gente usa novas artimanhas, novas tecnologias que suprem a forca ou que suprem algumas outras coisas. Mas, assim, tem que ser feito na categoria de base. Não adianta chegar lá no jogo e dizer bom, assim, João... Josinho, não está dando certo essas novas tecnologias. Sabe por quê? Eu vou te pegar, vou dar exemplo. Mas... Nico Lopes, que tem um chute potentíssimo. O cara não olha para... Ele olha para a bola, ele não olha para o gol. De 100%, ele vai acertar 10%. Quando acerta, pá, risco de gol. Beleza. Mas 90% vai errado porque ele não sabe onde ele chuta. Ele não sabe, ele olha para a bola, ele não... Everton, Pepe, Luan, Pedro Rocha, que até realmente melhoraram, talvez seja fruto do trabalho da comissão técnica do Grêmio, tá? Mas eles subiram sem saber o que fazer na cara do goleiro. Eles chegam na frente do goleiro, não sabe o que fazer, não sabe, porque isso aí tem que ser feito na base. Por quê? Porque um exemplo assim para as pessoas entenderem. O Zico, exímio batedor de falta. Só que quando o Zico jogava, a carga muscular que era exigida do jogador de futebol naquela época não tem nada a ver com a de hoje, que é um esporte basicamente de força e velocidade. Então, o Zico podia terminar o treino e ficar 1 hora lá batendo falta. Se o guri fizer hoje, ele vai estourar a musculatura, entendeu? Com certeza. Claro, sim. Então, o que acontece? Ele tem que vir da base com isso aí. Só que o problema da base é que o treinador, se não competir e ganhar, ele vai ser demitido. Essa que é a grande verdade. Pode perguntar, eu não vou dizer publicamente, pergunta no ADM aí. Se ele não ganhar, ele vai ser demitido, porque o dirigente aqui do profissional, ele é o torcedor.
Então, para ir, vou valorizar um treinador de base que formar o jogador. Mas a mentalidade vencedora. Sim, a mentalidade vencedora é importante, mas em algum momento ela fica em segundo plano. Porque o guri, vamos pegar, tu consegue identificar daqui, num garoto X, que ele tem potencial. Porra, ele tem uma boa habilidade com as pernas, ele vai num, com a outra tem bom drible, tá, mas a perna esquerda dele não serve para nada. Então, pô, vamos trabalhar a perna esquerda dele, né? Ele não sabe chutar com a perna esquerda. Não é paredão mais hoje, né? Deve ser outra coisa, porque é feio dizer paredão. Tá bem. Então, com essa máquina aí, vai aprender a ter potência de chute na outra perna. Né? Mas isso não faz longe do profissional, porque o profissional ele não tem tempo, o treinador do profissional, como tu deve não ter, tempo para perder, entre aspas, tempo, para hoje vai ser só fundamento, não dá, até porque tu não pode ficar com um músculo só trabalhando em sequência, porque tu vai estourar ele, sabe? Então, mas isso aí, o que eu tô falando é obviedade, é arroz com feijão. Só que as coisas óbvias são as mais difíceis. As coisas óbvias são as mais difíceis, tá? E eu tenho aí, como te digo, um seminário, né? O futebol brasileiro se perdeu, tá? Completamente na europeização da sua categoria de base, que originou verdadeiros robôs, tá? Que para tu encontrar um jogador que faz a diferença no futebol brasileiro hoje, tá? Ali atrás, vamos até a Copa de 2006, tá? Que era time para ganhar, e a gente sabe por que não ganhou, um extracampo, e eu estava lá e eu sei o que aconteceu, tá? Já tem uma boate em Lucerna lá que era financiada pelos jogadores, eu sei disso aí, eu estava lá, tá? Então... Foi na boate, Ribeiro? Cara, eu não fui por uma... Só não fui por uma razão muito simples. A diária não dava. Não era para meu... Aquilo ali não era para o meu tamanho, entendeu? Eu fiquei com energia, claro que fiquei, agora, né? Mas tudo bem. Só que os caras não paravam de ir para lá, entendeu? E Lucerna era do lado, era a cidade da Suíça ali, era a cidadezinha maior, perto de como é a cidade? Frankfurt. Não, isso é na Suíça, cara. Na Suíça. Lucerna, Vix, que era onde o Brasil estava concentrado e treinando lá antes de ir para a Copa da Alemanha, tá? Era na Suíça isso, tá? Então ocorreram barbaridades lá. Mas lá nós tínhamos aquela seleção do mínimo 6 jogadores diferenciados. 6! Hoje tu tem o Neymar e acabou, não tem mais ninguém. Nós temos bons jogadores, temos bons jogadores, temos muito bons, temos alguns muito bons jogadores, mas fazer a diferença, nós só temos o Neymar. Goste ou não do Neymar, só temos Ribeiro, ele. Tá? A gente até falou Culpa do futebol brasileiro que descartou a sua principal característica. A gente estava falando antes de você entrar, Ribeiro, que não temos mais centroavantes, né? Não tem um titular incontestável. Gabigol, Gabriel Jesus, Richarlison, Firmino. Não existe um centroavante que falou, bola no pé, gol. Talvez o Pedro possa ser esse jogador, né? O Gabigol cresceu muito aqui no Flamengo, embora não tenha dado certo quando saiu daqui. É óbvio que o Grêmio, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de jogar com o centroavante, porque a sua característica de jogo ela dificulta a vida do centroavante, tá? Mas isso aí eu não tenho problemas com isso. Eu não penso que eu não tenho noção da realidade, de que o futebol mudou, que a parte tática é fundamental, que a parte física é mais ainda fundamental. Isso eu sei. O que eu não concordo, o que eu não admito é que tirem toda a característica do jogador brasileiro. A essência do futebol brasileiro é de surpreender. O jogador brasileiro sempre surpreendeu, teve livre-arbítrio para decidir o lance. E isso sempre foi temido pelo futebol europeu. Tá? Hoje não, nós somos à mercê, somos coadjuvantes de um estilo de jogo que, meu Deus do céu, tá? Josinho, quem é que canta...
Quem é que canta melhor ou canta melhor a música do Frank Sinatra? Só ele mesmo, eu acho. O Frank Sinatra, correto? Os outros todos podem até cantar bem, mas não vão cantar como o Frank Sinatra, correto? Exatamente. É a Correto, mesma pra coisa mim, no sim. futebol europeu. Quem joga melhor o futebol europeu, até por uma questão de biotipo, né, físico, é o europeu, entendeu? Nós temos que jogar futebol brasileiro, que eles não conseguem. E isso também entra nas obviedades óbvias, mas é muito difícil ser óbvio. Na e verdade, óbvio, assim, peraí, João. Peraí. Tá. Só tomei uma corneta aqui, mas vamos lá. CERS, há mais de 50 anos, sendo referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse aí www.ciers.org.br e fique por dentro de toda a programação, todas as novidades do CERS. Bom, volta contigo, sem intervalo comercial hoje, já estamos encerrando também. Isso aqui agora fechou. Pode ir, João. Não sei se tá dando aí. Agora foi. Bora. É pro pessoal de casa que a gente fala as verdades, né? Como eu falei lá, segue o jogo. Não, até me perdi o que a gente tá falando. Ele tava falando do estilo europeu. Tem um grande levantamento sobre esse quesito, por que o Brasil deixou de jogar, que está sendo levantado principalmente sobre o pessoal ali que estuda com a CBF Academy e tem feito esses cursos que são obrigatórios agora para nós treinadores, né? E que eu acho de grande valia e eu acho que é fundamental para que a gente possa se renovar, que é a questão de que antigamente os atletas, os jovens, as crianças tinham mais acesso à rua. E a rua é onde te dava malandragem, a rua é onde te dava o jogo, né? O improviso, o 2 contra 2, o 1 contra 1, eu batia a bola na parede e voltava, não saía a bola, né? E hoje em dia a gente já não consegue, por devidos fatores que da nossa sociedade nos impõe, que a gente já não consegue mais ter tanto isso, né? E o que está surgindo, assim, que eu vejo muito? Os próprios treinadores começaram a trazer o futebol de rua para os treinamentos dentro dos clubes. Então, ou seja, nós vamos fazer um 3 em 3 fora, nós vamos fazer um 1 contra 1 mais vezes, que é o que a gente tem chamado de mini-jogo, né? Mas aí talvez esteja, né? Não estou eu aqui para defender lado ou comprovar nada, mas aí esteja um dos grandes motivos por que a gente está começando a se basear tanto na Europa, por ter que buscar um estilo. Mas eu concordo contigo, a gente ainda deixa muito a desejar nesse estilo de criação. Eu bato muito isso com as meninas. Tudo bem que eu acho que tem que ter um meio termo, né? Tu não é lá na zaga que tu vai sair inventando para passar por 3 adversários. Tem um bom senso, mas assim, eu sempre falo muito para elas, tem um setor do campo, daqui para frente, meninas, vocês não têm que fazer uma formação, vocês não têm que fazer, óbvio, uma compactação, uma aproximação de linha, uma triangulação, mas aqui vocês são livres para criar. Se vocês errarem aqui, o papel do restante da equipe é tentar consertar esse erro. Mas eu acho que essa teoria de que a gente vem vivendo uma modificação da sociedade e que a gente tem que tentar se reinventar, né, pode ser um desses fatores, Ribeiro, de que a gente ainda não está conseguindo criar tantos jogadores com essa audácia, vamos dizer assim. Mas é papel nosso, como treinador, trazer isso à tona e reinventar desde os nossos treinamentos, sem dúvida nenhuma. Ribeiro, só uma questão, a gente estava acompanhando os gols, 4 gols no final de semana da Alemanha, 4 gols foram em erros de zagueiros tentando sair jogando. Bola do goleiro no zagueiro, o zagueiro se perdeu. 4 gols no final de semana. Mas para sair jogando, tem que saber sair jogando, né? O time chileno que veio aqui o time chileno veio no Beira-Rio aqui, o Cudê armou aquele sistema de pressão, os caras não conseguiram jogar. Bom, mas aí é para isso que tem treinador, né? É para tu ter alternativas para saber sair jogando. É simples assim, né? Vamos até acompanhar a questão do treinamento do Internacional, algumas imagens cedidas pela TV Inter, né? Desde já também agradecendo os treinamentos, mais questão física, mais questão de força mesmo, se recuperando. Aí o próprio Lindoso, que de lindo não tem nada, Ribeiro Neto. Piada ruim. E a gente vai, mas o Internacional... Pode ir, Ribeiro.
beleza eu também falo as verdades da vida. Beleza é um sentimento, meu querido, entendeu? Você sente beleza, porque se tu for pelo padrão que é imposto, e é imposto, né, de diversas maneiras, o padrão ele chega para nós imposto pelas propagandas, pelo cinema, né, pela novela, isso é imposto, né? Então, tá claro, sempre tem um padrão de beleza, né? Na minha época, quando eu era jovem, tá, eu tive muita dificuldade, porque eu era magro, narigudo, cabelos caracolados, e na minha época, o padrão de beleza era o rostinho babyface, tá? Que era a carinha de anjo. Se tivesse um estilo surfista, melhor ainda, tá? Essa da década de 80 era o padrão de beleza para nós. E eu não me adequava, porque eu era dark, entendeu? Gostava de The Cult, The Cure, né? Não me adaptava a esse padrão de beleza. Então, eu tive essa dificuldade. Por exemplo, hoje eu sou considerado lindo. E até eu me espanto, assim, às vezes, com os elogios. Por quê? Porque existe um padrão modificado, e dentro desses padrões, o careca de barba, ele é considerado elegante. Então, para mim foi uma mão com açúcar. Eu perdi os cabelos mesmo, então, tá me servindo muito, tô aproveitando. Mas isso aí altera muito. Só que isso aí é tudo superficial, meu amigo. Porque quando tu tiver uma referência, 2 ou 3 pessoas reunidas podem ter a diferença. Ribeiro do céu, tu melhorou muito, Ribeiro. Tu melhorou muito. Melhorei bastante. Opiniões diversas a respeito do mesmo tema. Né? Tu pode chegar assim, mas o que aquela mulher linda tá fazendo com aquele cara feio? Então, mas pra ela é linda. Pode ser para outro, né? Isso é muito subjetivo. Então assim, e outra coisa, beleza, às vezes não é só a aparência. A beleza, tu conta outras coisas, caráter, cabeça, né? Força de vontade, ambição. Tudo isso, às vezes, interfere na tua beleza. Então, beleza, eu tô craque nisso. Para alguns, vida, o dinheiro... Né? Cara, eu diria até outras coisas, até alguns tamanhos importa. Entendeu? Tudo na vida importa, entendeu? Depende da pessoa. Tamanho da casa, tamanho do carro, essas coisas, gente. Calma. Segunda-feira, meio-dia. Se fosse o plantão lá da noite, 11h30 da noite, a gente falava umas coisas da vida. Hoje... Falou a verdade. O bom é isso, cara. Ser verdadeiro, ser romântico, ser poeta. Ribeiro Neto ainda vai escrever um livro de poesias. Como conquistar o ente querido. Ô, Joãozinho, para fechando o programa... Não tá dando muito certo, não. Não vai pro Twitter, tá? As frases do Twitter não funcionam nenhuma. Mas vamos seguindo a vida. Dá para mudar aí. Uma outra coisa que a gente tem que ter noção, tá? O Twitter que os nossos estão, né, comandam a nação via Twitter. Eu falo não só do governo, mas a oposição também. O Twitter é uma bolha. Qual é o percentual de que vocês acham que tem acesso ao Twitter? Isso é uma bolha. As pessoas... às vezes eu pergunto, mas a aula pela internet... Sim, eu acho que é ótima a aula pela internet. Qual é o percentual de pessoas, de crianças que têm acesso à internet para colocar em dia as aulas EAD à distância? É muito pequeno. Claro, vai diferir. Um colégio particular, numa zona nobre e tal, vai ter quase todo mundo. Agora aqui na vila, né? Quase ninguém. Então, sabe? Nós temos que sair da bolha. Né? Não é só o seu círculo social que vale. Tem o mundo lá fora. É isso mesmo, Joãozinho. Obrigado, cara, mais uma vez. A gente falou muito. Tô virando especialista, Ribeiro Neto, em futebol alemão. Eu queria uma informação preocupante. Relato final, eu não podia esquecer disso. O 3B da Amazônia é um time de futebol feminino. Tem uma estrutura belíssima lá. Fizeram 18 testes da Covid na semana passada. 14 atletas testaram positivo. E aí, como volta? É uma grande preocupação. Elas moram no mesmo ambiente por conta da concentração, mas devemos detalhar. A gente estava falando muito da base da transição.
Os meninos também moram juntos nas estruturas do clube, nos apartamentos dos clubes, pessoal do judô, da cidade, tudo isso moram juntos. Por isso a dificuldade em voltar. É um pegando e toda a residência, todo mundo que está no treinamento. Lá no CT, a estrutura pode ser fantástica, medição, teste, bababá. Mas o problema é fora do CT, onde eles têm a convivência diária. É uma informação e deixo para você aí de casa também repensar um pouquinho nessa volta. Outra informação é o campeonato do Rio de Janeiro, Ribeiro Neto. O prefeito e a federação chegaram num acordo ontem e vão voltar, vai ter reunião hoje à tarde, vão voltar no dia 14 de junho. Lembrando que o Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes, casos, e vão voltar ao futebol assim, ó, do nada. Não tem nem... Fluminense e Botafogo não estão nem treinando ainda. E vão voltar. É complicação. Tu acredita que volta, Ribeiro, mesmo? Bom. Não, fechou. Se o Ribeiro falou, volta mesmo. João, obrigado. Obrigado mais uma vez. O prazer estar sempre com vocês aí. Valeu. Uma honra inenarrável. Ribeiro, tchau. Com esse sorriso maravilhoso. Tchau. Para você aí de Tchau, casa, tchau. não esquece, ciers.org.br, todas as novidades, toda a programação, referência em estágio, referência em aprendizagem. Ó, esse momento que estamos vivendo é um momento de se reinventar, procurar novas oportunidades. E para você que está começando agora, está no colégio, está iniciando a faculdade também, está terminando, tudo mais, estágio é muito importante. O mercado de trabalho está aí e enquanto você menos pensa, seu sonho pode se realizar. E começa tudo lá no CIERS. Então, ó, lembra, de novo, www.ciers.org.br. Tchau, boa segunda, boa semana para você. Tchau, valeu. RDC Esporte, oferecimento CIERS.